Boa noite a todos. É uma satisfação imensa poder estar aqui com vocês, aceitando o convite, de um grupo aí, na pessoa do Nicolas e os demais colegas. Agradecer muitíssimo ao Dr. Dário, professor Dário, porque tivemos muito tempo, trabalhamos juntos em situações peculiares. E vou dizer para vocês o seguinte: nós vamos fazer não uma palestra em si, mas uma reflexão sobre 3 temas que eles levaram para que eu pudesse discutir com vocês, para que nós pudéssemos refletir sobre isso. Os 3 temas são presunção da inocência, duplo grau de jurisdição e prisão em segunda instância. Eu vou me pontuar mais com relação ao aspecto constitucional. Não vou muito adentrar na questão do direito processual penal, direito penal, porque aí teríamos que ter um tempo maior para que pudéssemos fazer essa reflexão. Mas, diante disso, eu vou fazer uma breve história da Constituição de 88. Acho que antes de 88 era muito comum, no princípio, vou buscar aí um pensador e jurista da época, Hans Kelsen. Ele defendia uma teoria da hierarquia das normas. Acredito que vocês devem ter estudado isso logo no primeiro, no segundo período, que é a pirâmide kelsiana, que fala que as normas constitucionais estão no ápice, depois nós temos as normas complementares, as normas ordinárias, são as legislações ordinárias, que nós chamamos, que foram muitas delas codificadas, que é o Código Civil, o Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, Código Eleitoral. Temos as normas regulamentares e as decisões, em tese aqui, nós temos as decisões, que é os despachos, ordens, portarias, só para vocês entenderem essa reflexão. Com essa situação, em 88, a partir de 88, com a nossa Constituição, criou-se, lá no artigo 60, parágrafo 4º, 4 incisos que consideram especificamente cláusulas pétreas. O que seriam essas cláusulas pétreas? Seriam princípios estabelecidos na Constituição que não poderiam sofrer uma emenda constitucional. O poder constituinte originário na época, os constituintes de 88, estabeleceram o quê? Para que nós pudéssemos preservar a Constituição, alguns princípios, deram esses 4 incisos como cláusulas pétreas. Eu vou fazer uma pequena reflexão para que vocês possamos lembrar dele. A primeira trata de qual? Quem lembra? Vamos lá. Forma federativa do Estado. A segunda, o voto secreto, periódico, direto, universal. Os 3 poderes da República, os 3 poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. E o 4º, que é os direitos e garantias individuais. É nessa questão que nós vamos trabalhar. Por quê? Quando se diz que a cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais, ela está dentro de um dos direitos fundamentais, que é uma norma maior. E partindo desse princípio, a Constituição, está lá no seu artigo 5º, inciso 57, fala do quê? Da presunção da inocência. O que seria a presunção de inocência? De que a pessoa que fosse condenada por um crime teria essa presunção até que transitasse a sentença, a decisão final. Mas na presunção de inocência, a partir de 88, houve uma evolução dessa interpretação. Nós tivemos 3 momentos históricos. Um dos momentos históricos foi quando, até 2009, havia a possibilidade de se prender
ter a prisão do cidadão logo de imediato a uma sentença. Depois de 2009 a 2016, houve uma outra alteração dessa interpretação. O Supremo Tribunal Federal buscou-se dizer que, de 2009 nesse período 2009-16, através de um habeas corpus, que o ministro, na época, relator Eros Graus, ele foi claro e foi aprovado apertadamente, por 6 votos a 5, de que prevalecia a presunção de inocência com o princípio da não culpabilidade. Esse princípio da não culpabilidade entenderia que somente quando terminasse o último recurso, o cidadão condenado deveria cumprir a pena. Mas isso veio novamente, em 2016, o quê? Uma outra interpretação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo entende o quê? Que ele relativizou esse princípio. Nós temos 2 correntes doutrinárias fortes nessa situação. Uma corrente doutrinária entende que não ocorreu a relativização, defende que tem que ter um princípio, a presunção de inocência tem que ser o quê? Um princípio absoluto. Tem que ocorrer o cumprimento da pena somente após transitar em julgado a sentença. Mas há uma outra corrente que entende que a presunção de inocência pode, após a decisão de um órgão colegiado, ser executada provisoriamente. Porque os 2 prováveis recursos clássicos, que é o recurso ao Supremo Tribunal Federal e o recurso ao STJ o especial, eles não vão tratar da matéria em si, somente da legalidade do recurso e não tem um efeito automático suspensivo. Por não ter esse efeito automático suspensivo, pode o colegiado, o juiz, determinar a execução provisória. Também por 6 votos a 5. Então, nós estamos observando que a nossa Constituição ela teve uma evolução quanto a essa interpretação. Mas dentro, um dos grandes intérpretes, um dos grandes estudiosos dessa interpretação, dessa nova forma de pensar a Constituição, é hoje o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele defende a ideia de que nós temos que olhar para os demais ramos do direito voltado com o olhar do direito constitucional. Houve uma migração do direito constitucional da ponta para o centro. O que quer dizer? Porque antes de 88, o que estava no centro e os demais ramos do direito gravitavam em seu redor era o direito civil. O exemplo clássico do direito civil, vou dar um exemplo, tem vários. Um exemplo clássico é o direito à propriedade. No Código Civil de 1916, dizia que a propriedade era um direito absoluto. O cidadão comprava uma propriedade especificamente rural e poderia fazer dela o que quisesse. Ele poderia falar, eu não quero plantar nada. Tudo bem, eu vou plantar alguma coisa que me interessa, ou eu vou deixar ela sem qualquer finalidade da propriedade. O que aconteceu? Com a Constituição de 88, com esse novo papel, que o ministro diz que é o papel papel principiológico e axiológico, de que todas as normas que estão na Constituição, ao aplicar em qualquer um dos ramos do direito, nós devemos ter o quê? Buscar novos valores. Valores principalmente o quê? Sociais, coletivo. Essa é a nova interpretação. Então, com essa nova interpretação, o quê? Nós não podemos olhar, inclusive vamos voltar ao exemplo da propriedade rural, lá no artigo 185, 186 da Constituição, fala que a propriedade rural ela tem que ter uma sua função o quê? Social. O que é essa função social? Se ela não for com a finalidade de atender a uma finalidade social, atender uma coletividade, não adianta eu querer ser proprietário de uma determinada sítio e ele não tiver essa função. Por quê? Nós temos que pensar o quê?
qual é o resultado efetivo para a sociedade. E isso fez o quê? Em todos os ramos do direito. Então nós temos que ter hoje o quê? Um olhar, tanto no direito penal, como no direito processual penal, civil, trabalhista, eleitoral, no direito administrativo, em todos os demais ramos, o que o ministro Luiz Roberto Barroso, que é na sua tese, na sua defesa, ele argumenta o quê? Que é justamente isso. Nós temos que ter hoje o quê? Não só o direito civil. Nós temos que chamar o quê? Direito constitucional civil. Direito constitucional penal. Direito constitucional processual. Direito constitucional administrativo. Por quê? Ao aplicarmos o direito, não podemos olhar só a letra, só a norma jurídica. Nós temos que ver se aquilo não está ferindo o quê? Um princípio que está na Constituição. E a Constituição, ela tem o quê? Princípios e regras. Mas há alguns princípios que eles são o quê? Eles são supralegais, estão acima até da própria da Constituição. Estão, às vezes, no direito, nós chamamos de princípio até de humanitário. No direito humanitário, porque ela não só adota no sistema do Brasil, como na visão mundial. Um princípio que nós temos que tomar muito, sem buscar esse olhar crítico, esse olhar, é o princípio do quê? Da dignidade da pessoa humana. Está lá no artigo 1º, inciso 3º, né, da Constituição, fala muito claro isso. O que é o princípio da dignidade da pessoa humana? Nós temos que ver, será que ao aplicar uma norma em concreto, no direito penal, de condenar uma pessoa, nós temos que ter duas visões. A visão humanitária do cidadão que cometeu o delito, da recuperação dele para a sociedade. Será que isso está sendo efetivamente aplicado na pena? A pena é uma pena socializada? E a sociedade do outro lado? Será que ela está sendo correspondida em receber aquele cidadão ao inserir ele na sociedade? Será que aquilo realmente vai ser um exemplo para que os demais não cometam aquele tipo de delito? Isso lá no direito. Passei para vocês 2 exemplos. Um do direito civil, que é propriedade, e do direito penal. E agora nós temos aqui uma área que eu trabalhei um período e que eu fico assim, de um olhar, vamos dizer assim, muito alegre, muito satisfeito, que na minha época, logo que eu formei, eu sempre ingressei, sempre quis, quando formei em Direito, eu sempre gostei do direito eleitoral. Mas o direito eleitoral naquela época era muito... Eu formei em 90, então o direito eleitoral era muito restrito. Às vezes aplicavam-se os resultados de uma punição, efetivamente não acontecia, demorava-se ter. Hoje nós temos o quê? Nós temos hoje a lei da ficha limpa, que eficazmente está muito claro lá de que um cidadão condenado por um crime eleitoral, que ele tem uma pena mantido por um órgão colegiado, ele se torna o quê? Inelegível. Então, olha como nós avançamos. Olha como que a Constituição avançou. Então, diante desses fatos, dessas circunstâncias judiciais, vamos dizer assim, o que nós temos hoje? Que o princípio da inocência, em tese, para uma corrente, ele é o quê? Ele relativizou. Ele não pode ser um princípio absoluto. Quero deixar bem claro para vocês que nós temos, em tese, 2 correntes majoritárias. Uma que entende que o princípio da inocência é um princípio absoluto, que está na Constituição, tem que se estabelecer que só poderá cumprir a pena após terminar todos os recursos possíveis de um processo. A outra corrente entende o quê? Da relativização do princípio constitucional, de que o cidadão pode ocorrer a execução provisória
após a decisão de um órgão colegiado, no segundo grau. Então, nós temos o quê? Esta é hoje a sistemática que nós devemos cumprir, que devemos adotar, porque o Supremo, que é o maior intérprete da Constituição Federal, estabeleceu o quê? No seu HC 126, acho que é isso mesmo, né? 126, 292, relator ministro Luiz Roberto Barroso, estabeleceu o quê? Que é possível a execução provisória após a decisão em órgão colegiado. Então, o que nós devemos cumprir? Todos os demais poderes, especificamente o Poder Judiciário, tem que cumprir nas suas esferas, né, estadual, federal, de primeira e segunda instância, esse cumprimento dessa decisão. Com relação a outro tema que nós falamos, a questão do duplo grau de jurisdição, nós temos uma outra visão para que possamos refletir. Por quê? Aí alguns podem perguntar, mas é constitucional, é um princípio constitucional o duplo grau de jurisdição? Sim, é um princípio que está na Constituição. Nós temos N artigos na Constituição que falam do duplo grau de jurisdição. Tem o artigo 105, 108, que fala da competência do Tribunal de Justiça Estadual, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal da Justiça Federal. Quer dizer, então ela é o quê? Com essa situação não tirou, porque há uma divergência de alguns interpretadores do direito de que com esta questão da presunção de inocência, não ter que transitar em julgado e poder ocorrer a execução, estaria ferindo o duplo grau de jurisdição. Pelo contrário, o duplo grau de jurisdição não houve nenhuma peculiar, vamos dizer assim, perda com dessa decisão. Pelo contrário, mantém-se o duplo grau de jurisdição, porque é constitucional. Tanto é que os recursos estão aí. O que está havendo nessa interpretação que o Supremo diz é o quê? É o que está buscando lá no direito humanitário no artigo 8º da Convenção Interamericana, de que diz o quê? Todo cidadão tem direito a uma segunda resposta, a uma segunda decisão, principalmente por um órgão colegiado. Então, viu a diferença? Deu para vocês entenderem como que é o mecanismo, o procedimento que nós temos que adotar? Então, é justamente isso. O que nós temos a dizer para vocês, essa reflexão, eu convido a vocês a essa reflexão, porque o direito constitucional, você tem que o quê? Estudar. Ao estudar o direito constitucional, o ramo do direito constitucional, buscando o quê? Como eu devo aplicar os princípios, as regras nos demais ramos do direito. Não devo adotar somente a pirâmide kelsiana, que é a pirâmide em forma de hierarquia, mas sim o quê? Num olhar horizontal. O que nós devemos fazer hoje é justamente isso. Quando eu for aplicar o direito, tanto no civil, na área civil, na área penal, na área administrativa, eu tenho que ver o quê? O meu olhar partindo de quê? Do direito constitucional, da constitucionalidade daquele direito, daquela aplicação, daquela concretização do efeito. Esta é a nossa reflexão que eu busco com vocês para hoje, para que vocês possam, como futuros operadores do direito, entender que o direito tem que se trabalhar numa evolução sempre para atender o quê? Os interesses da sociedade. Porque é ela que nós temos que... Nós não podemos ficar engessados numa forma de interpretação. E o que o Supremo tem mostrado justamente é justamente isso. É essa nova visão do direito. E os 30 anos que nós estamos comemorando a Constituição, eu me sinto muito alegre, porque nesses 30 anos, acompanhando a Constituição, eu percebi o quê? Eu tenho acompanhado toda essa evolução do direito constitucional,
dessa aplicação do direito. Então, nós temos vindo o quê? Uma evolução o quê? Positiva. Nós não estamos estagnados dentro de uma sociedade que a cada dia ela muda. Nós estamos hoje o quê? Já se fala até na 5ª geração do direito constitucional, né? Está lá na 5ª geração. Nós tivemos o quê? Na 4ª geração, o que trata do desenvolvimento e tecnologia, que é a 4ª geração, estão se falando em 5ª geração, já tem uma corrente doutrinária que fala que é a questão o quê? Do direito virtual, cibernético, tecnológico, e aí vamos o quê? Nós vamos buscar o quê? Uma nova dimensão de aplicação do direito constitucional, dos princípios que estão lá. E aí nós temos que adotar esse sistema. Muito obrigado a todos por estar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só queria aproveitar um pouco mais a presença do senhor, doutor, perguntar o seguinte: o senhor tem realmente uma experiência muito grande de direito eleitoral, atuando como advogado, né, e depois, com certeza, organizando eleições lá na comarca de Inhapim, naquela região toda. Como é que o senhor vê a evolução do processo político no Brasil desses 30 anos de Constituição? Vendo todo esse cenário que nós estamos experimentando aí e a perspectiva de uma nova eleição, né, nacional agora, exatamente quando a Constituição estará completando os 30 anos. Qual a leitura que o senhor faz dessa nossa experiência democrática nesses 30 anos? Eu deveria completar relacionada à questão, né, da questão política. No parágrafo 4º do artigo 14, estabelece alguns critérios de inelegibilidade. A lei de ficha limpa acrescentou mais um. Essa lei não deveria ser com uma emenda constitucional para estabelecer um critério a mais de inelegibilidade? Não, a interpretação a essa sua pergunta, entende o seguinte, porque a lei da ficha limpa, ela veio regulamentar o que está como princípio, como regra. E isso é permitido dentro do direito constitucional, que tem muitas normas, muitas regras, que ainda pode ter regulamentação. Então, essa é uma das regulamentações. Por isso que nós buscamos lá atrás, o que eu digo, o princípio você tem que buscar o quê? Não como uma questão fechada, mas sim como uma questão o quê? Aberta para que se possa ter novas dimensões, novas interpretações, novos valores. Nós não podemos olhar só com o que está escrito em tese, mas sim qual é o efeito social que possa realmente atender de uma gama maior. Seria essa a situação. Com relação à pergunta do professor, eu tenho que é o seguinte, nós evoluímos muito. Eu acho que o direito é justamente isso, é essa evolução que nós estamos passando. E essa evolução que nós temos, ela depende do que nós hoje temos várias leis sólidas que possam realmente resguardar as nossas eleições em todos os seus âmbitos, em todo esse tempo. Inclusive, sempre fui e sou a favor dessas mudanças e dessa nova sistemática que nós temos hoje. Por exemplo, eu vejo isso, hoje a urna eletrônica, né, é uma segurança muito grande para aquelas eleições que ocorriam antes de 88, que haveria o quê? Riscos eu acredito que poderiam deixar até mesmo a questão daquele princípio da universalidade ficava um pouco à mercê. E com essa nova sistemática que nós temos hoje, é uma segurança muito grande e realmente resguarda o quê? Os 4 princípios do voto secreto, universal, direto e periódico, da alternância que se estabelece. Como servidor lá da Justiça, o senhor confia na urna eletrônica? Essa decisão que teve do Supremo agora,
contra o voto impresso, o senhor acha que essa preocupação de criar um mecanismo para imprimir o voto, ela justifica ou foi como foi dito lá pelo Supremo, que ela é injustificável? Eu acompanho a tese do Supremo, porque é muito mais seguro essa situação. Muito mais. Eu acho porque, além de dar uma publicidade que todos possam ver resultado de qualquer eleição de forma imediata, terminada uma eleição, você tem o resultado, né? E antes de 88, as eleições às vezes ocorriam 3, 4, 5, 6 dias, o doutor lembra, 8 dias para se ter um resultado. E isso trazia uma certa, não vou falar insegurança, mas uma certa instabilidade para quem estava no processo e de quem também participou como cidadão. Então, essa situação, para mim, ela é muito mais segura, é muito mais sólida. E nós estamos o quê? Caminhando para que todos, uma eleição o quê? Nós estamos caminhando para uma situação de quê? De garantias. Nós estamos criando o quê? Um novo futuro, um novo direito cibernético. Então, e estamos aí à prova, estamos aí dentro dessas novas ferramentas que a tecnologia nos traz para dar essa segurança. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida, algum esclarecimento? O importante é isso, é esse debate, o importante é nós o quê? Fazer essa reflexão. O meu objetivo aqui é fazer o quê? Uma reflexão do direito, porque aquele que gosta do direito, trabalha com direito, sempre tem que estar o quê? Na busca dessa reflexão. De buscar uma coisa diferente, um novo, de forma legal, segura, transparente, né? Então, diante da situação, pois não? Eu ainda fiquei em dúvida com essa última pergunta do professor. Talvez eu não tenha entendido direito, né? Mas isso pode me esclarecer. A questão do voto impresso está o seguinte: pediram para ser feito o voto impresso, fizeram a lei. E aí o Supremo, é o que eu acho, né? Aí o Supremo falou que não tem necessidade de ter o voto impresso, porque as urnas são seguras. É isso mesmo? Isso. O Congresso decidiu que poderia ter o voto impresso. Mas o TSE... Algum pedido. Isso, o pedido, né? Um pedido... Mas aí o TSE falou que não tem porquê, porque as urnas são seguras. É isso mesmo? Até porque quem trabalha com a eleição, quem já trabalhou como mesário, já nós estamos a quarta ou quinta eleição, ou sexta, né, ou mais, desculpe se eu não sei o número. Quando em cada determinada escola, quando vai adotar o uso das urnas eletrônicas, sempre tem um técnico e tem também o que? Uma urna que possa, se uma der um defeito, possa ser utilizada. Então, quer dizer, essa é a segurança que se tem, porque trabalhamos com estatísticas. A estatística está muito clara que o fato que ocorre pontuais de uma urna estragar, né, é mínimo em relação do universo do Brasil. E a questão que vai evitar, que antes nós tínhamos a compra do voto. Se tivesse o voto impresso, ia ter o voto pós-pago. Né? Você vai lá atrás do programa que você votou, eu te pago. Então seria o voto pós-pago, seria a nova modalidade. Né? É o risco que nós teríamos. Eu falo que isso veio dar uma segurança muito grande. Eu acho que nós temos que fazer o quê? Buscar o olhar para o futuro. Não temos que retornar ao passado, buscar essa situação. Aí os técnicos programadores do sistema das urnas, no ato que eles estão lá, tem algum outro fiscal, alguma outra pessoa qualificada para fiscalizar essa programação, esse sistema da urna? Olha, eu vou dizer que eu sei que tem. Eu não é da minha área, não posso, vou me abster de... Pegar o calendário eleitoral, se eu não me engano, agora, no mês de junho e julho, todos os partidos são convocados a indicar técnicos para vistoriar o sistema, antes de fechar. Aí eles largam o sistema para reproduzir.
Então todos os partidos indicam técnico para vistoriar o sistema. É, porque fica Não, toda eleição existe. Não, mais difícil para corromper todo mundo, né? não, o processo é seguro. Já foi testado várias vezes e demonstrou, e não é a primeira vez que nós estamos participando da eleição, já é a sexta ou oitava, ou talvez mais. Não, né? Então não houve nenhuma dessas eleições, o risco foi zero. Então não tenho nem como essa argumentação, tanto é que o Supremo foi muito claro em decidir isso, que nós temos o quê? Buscar um olhar para o futuro e dizer que a segurança está comprovada através disso. Né? Obrigada. Nada. Não. Não. Aí é uma questão muito subjetiva, né? Aí fica um pouco, foge o estender né? Mas a lei permite as três formas, né? O voto em branco, o voto nulo, né? Porque é uma questão de quê? Do princípio da universalidade, né? Da escolha subjetiva da pessoa. Então, por isso que tem essas três opções, né? Eu busco até uma quarta, né? De que a pessoa, ele tem que estar, o mais importante de tudo isso é a consciência, que a participação do cidadão é muito importante. Você não pode olhar a questão de candidato A ou B, você tem que olhar a participação de cidadão, porque é um dos princípios que nos dá o quê? A segurança de que as leis realmente vão ser estabelecidas e com certeza, né, aplicadas. Né? Eu para quê? Não é para agradecer? Nós te agradecemos, E hoje é sexta-feira, né? Né, professor? E hoje é sexta-feira, né? Todos nós queremos ter um final de semana tranquilo, sereno, né? Com muita paz, né? Digo para vocês, né, que tenha muita paz, muita espiritualidade, né? Muito Deus no coração. Eu acho que isso é importantíssimo para todos nós, né? E sempre buscar o quê? Eu sempre trago, família é muito importante em qualquer aspecto. Então, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui, né, nesse momento, porque quando eu trabalhei aqui a primeira vez, o Nicolas nasceu naquele ano, né, 96. E hoje, né, é uma honra para a gente, não só como pai, né, seria muito difícil dizer não para um filho, pedir para dar uma contribuição, uma reflexão dessa matéria, né, dessa situação do grupo, né, e atendendo também um pedido do nosso professor Dr. Dário, né, que ele também, através do Nicolas, ele disse, olha, seu pai pode estar aqui conosco, dividindo essa reflexão e contribuindo para esses 30 anos, né, da Constituição Federal. E eu acho que está de parabéns à faculdade com esse projeto. Quem constrói a faculdade são os alunos, são os professores. Nós não devemos dizer que a faculdade, a faculdade quem faz é o aluno. Porque amanhã o profissional é você. A instituição, ela é o quê? Uma ferramenta, é um instrumento. O professor é o quê? É um guia para te levar a você conhecer a forma certa de estudar. Ele é só um guia. A faculdade é o instrumento. Agora, o conhecimento é seu. E isso é a hora de você aproveitar.
Porque muito do que eu falei, o pouco que eu falei, muito que eu falei, que eu aprendi nos bancos da faculdade. E isso é muito importante. E a gente não esquece. É igual tabuada, né? Se você aprendeu a tabuada lá no segundo, primeiro ano, na minha época chamava segundo, primeiro ano, hoje é segundo, primeiro, segundo, terceiro período, nunca mais se esquece. Bicicleta, eu dou um exemplo sempre isso. Uma vez você aprendeu a andar de bicicleta, deu para passar 10 anos. Sempre, se montar na bicicleta, vai conseguir pedalar. E o conhecimento é a única coisa que nós temos e que ninguém leva. Ninguém, em qualquer aspecto. Então, é importante vocês terem esse conhecimento e vocês têm aqui, eu falo, tem grandes professores na instituição. Está aqui a presença do nosso professor, né, Dr. Dário, é um grande advogado, buscou o seu conhecimento, né, na época não tinha, foi um dos primeiros, né, que chegou a conseguir transpor, né, vamos dizer assim, transpor a especialização, o mestrado, até o doutorado. Então isso é muito importante, porque é filho de Caratinga. Todos nós podemos chegar, e vocês muito mais, podem muito mais ainda. Nós não devemos só ter um parâmetro de observação. Nós temos que ter um marco de início, mas nunca de fim. A vida é isso. Eu sempre que a vida busca muitos desafios. E esses desafios é que faz com que a reflexão que eu vim buscar para vocês, não só no direito, mas também na questão da amizade, na questão da família. E para mim é uma honra muito grande, né? Poder estar sentado com o meu filho hoje e discutindo, às vezes, relação de direito. E às vezes eu fico um pouco preocupado, porque eu tenho que estar estudando para poder responder à evolução que vocês têm hoje com a tecnologia, com a ferramenta que eu não tenho. Eu sou da época que vocês, quando eu estagiei, né, em escritório, quando eu estagiei, era feito o quê? Era feito à mão. Depois foi datilografado, depois veio a máquina elétrica. Quando veio o computador, aquilo para nós era uma coisa de outro mundo. O celular era uma situação o quê? Peculiar na nossa época, o doutor Dário lembra. E hoje o quê? Hoje é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta, quer dizer, de uso pessoal, é um instrumento que você fica tão próximo a ele, que às vezes se torna mais amigo do que outras situações. Não deve usar somente por isso, mas que fique essa busca constante que vocês estão. Parabéns também, parabenizo vocês por estarem buscando um diferencial na vida de vocês. O curso oferece isso, e muito mais. Quanto mais vocês aprofundarem e estudarem, mais vocês vão ter conhecimento e vão ver como que o mundo é pequeno no momento que eu tenho um conhecimento, é a cada dia que se avança. Muito obrigado.